Eu quero convidá-los, na verdade, a refletirmos juntos. Não quero ficar falando sozinha, porque o professor gosta de falar, então vamos todo mundo falar, né? Vamos dividir o privilégio de todos falarem. Pensarmos um pouquinho sobre a avaliação, que é essa coisa que nos persegue a todos, do ponto de vista de uma visão cristã, não é? A avaliação, ela é importante, mas ela não precisa ser cruel, não é? E quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa na avaliação, tanto a avaliação docente como a discente, todos nós somos avaliados o tempo todo. E essa prática de avaliar é algo que está quase que na nossa essência, né? Quando nós lembramos que no processo de criação do mundo, Deus a cada dia, a cada fim de dia, parava e dizia o que tinha sido feito, e os versículos lá em Gênesis que nos mostram isso dizem sempre: e viu Deus que era bom. Deus avaliava o seu trabalho de cada dia. Então, isso não deve ser algo, avaliar não deve ser algo que nos assuste, nem algo que nos deprima, nos persiga, que seja um problema na nossa vida. Mas o ato de avaliar é que nos diz se estamos indo no caminho certo ou se estamos no caminho errado, o que temos para melhorar, o que já está bom, o que pode ser aperfeiçoado, não é? Avaliar não significa que nós vamos sempre achar só coisas ruins. Nós vamos achar coisas muito boas também. Mas é evidente que nem tudo que fazemos é sempre bom. Ao contrário de Deus, que tudo que fez é bom, às vezes nós fazemos coisas que não são tão boas assim. E nós precisamos avaliar para podermos melhorar. Eu entendo que a avaliação, portanto, é um dos diferenciais da escola cristã. A escola cristã tem que ter diferenciais. E a avaliação é um diferencial, é um dos mais importantes diferenciais. Por quê? Nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 5, quando estamos lendo sobre o Sermão da Montanha, o texto em que Jesus diz que nós somos o sal. Nós somos sal e somos luz. Nós somos o sal da terra, nós temos que dar sabor. O sal em exagero faz mal, e tem havido até uma campanha grande para que as pessoas reduzam o consumo do sal. Mas a comida sem sal nenhum, ela não tem sabor, né? Ela perde o sabor. Então somos o sal, mas assim como o sal no alimento, nós temos que ser sal na medida certa. Tudo que está exagerado está fora. Então temos que ser sal na medida em que sejamos aqueles que dão sabor. Temos que ser luz também, luz para iluminar. Se nós não formos luz, não formos sal, nossa passagem por esse mundo, nosso trabalho como educadores não estará atingindo o seu objetivo. Devemos ser sal e luz. E Jesus nos diz no capítulo 7 de João que se nós tivermos sede, se nós precisarmos de algo, nós devemos buscar nele, porque ele mesmo suprirá a nossa necessidade. E quando nós buscarmos nele, rios de água viva fluirão do nosso interior. Rio estagnado, rio parado, é rio morto, não é? É um rio que cheira mal, é uma água que não serve para trazer vida.
O rio que traz vida é aquele que está sempre com a água renovada. E é assim, nós temos que ter muita água fluindo do nosso interior. A água hidrata. Então vejam, o sal dá sabor, a luz clareia e a água hidrata. Não há vida sem água. Portanto, como educadores, se nós não tivermos essas características de darmos sabor, de clarearmos, de iluminarmos e de termos vida naquilo que fazemos, nós não estaremos cumprindo o nosso papel. Aluno, eu gosto de pensar um pouquinho na formação das palavras e na origem delas, talvez porque minha primeira formação seja em letras, e a gente acaba ficando meio viciado nessas coisas, não é? Mas aluno quer dizer sem luz. A ausência da luz. O A é a negação, não é? Sem luz. Então, o aluno é aquela pessoa, é aquele ser que chega até nós e ele precisa de luz. Ele precisa de alguém que clareie para ele, não é? A situação, a circunstância, para que ele aprenda. Então, quando nós falamos de avaliação, pensando em escola, vem à nossa mente alunos, professores, aprendizagem, processo, educação, método, são palavras que a todo momento fluem e ocupam o nosso pensamento. Aliás, o que é a avaliação para vocês? Quem quer falar? O que é avaliar? Qual o papel da avaliação na nossa vida? É a verificação? Para saber se houve aprendizagem. Ah, o que você ensinou. Não é só o que aprendeu, é também o que ensinou. O que mais? Mudanças que talvez o professor precisa fazer. Mudanças que talvez tenham que ser feitas. Ponto de partida. Direção. Então, vejam quantas ideias nos surgem quando pensamos em avaliação. Agora, sinceramente, via de regra, é isso que a gente pensa quando fala avaliação? Agora vamos sair do ideal, né? Vamos para o mundo real. O que a gente pensa quando fala de avaliação? Em geral, nas escolas é um valor, né? Numérico, atribuir valor. Atribuir valor. Aprovação, se é bom, se é médio, se está bem. Aprovação. Você está aprovado ou reprovado. E quando eu estou falando você está aprovado ou reprovado, eu não estou pensando só no aluno, eu estou pensando também no professor, né? Porque às vezes o professor é substituído, ele é demitido sem saber nem porquê, e é porque na valoração de alguém ele não fez o que tinha que fazer. Não é? Avaliação é tranquilo para a gente? Quando a gente fala em avaliação, é tranquilo? Não é, né? Nem para quem avalia, nem para quem é avaliado. Por que não é bom para quem avalia? Quando você faz responsabilidade, né? Faz um trabalho também. O seu aluno, o seu... Quando você avalia, você está pondo em xeque aquilo que você fez, não é? Você está dando a sua cara a bater, não é? Porque dependendo do resultado, você será muito valorizado ou você será muito desvalorizado, criticado, né? Será que isso tem a ver, né, esse fato de você estar dando a sua cara a bater e que essa avaliação
de certa maneira, pode estar prejudicando a sua imagem, né? Será que esse fato pode provocar no professor uma prática não muito ética de facilitar, de não cobrar adequadamente, de excluir alguns itens, incluir outros? Será que isso tem a ver? Isso é cristão? Não, absolutamente não. Eu diria que isso nem precisaríamos chegar ao ponto de discutirmos se é cristão ou não, mas poderíamos já parar no campo da ética, não é? Não precisaríamos nem chegar no campo cristão, mas poderíamos já parar no campo da ética. É ético? É correto você facilitar para o aluno, para que o resultado dele seja bom, e em sendo bom o resultado dele, o seu trabalho também seja considerado bom? Eu trabalhei muitos anos como professora, também fui coordenadora, também fui diretora, e nesses anos todos, nesses mais de 40 anos, eu vi muito professor passar para o aluno uma lista de exercício para a prova, não é? Que seria exatamente a prova. Que seria exatamente a prova, não é? Para ele fazer em casa, uma lista que seria corrigida. Então, não seria melhor dar uma prova com consulta? Né? Não seria menos, né? Seria menos vergonhoso, né? Menos mal. Mas também eu acho que a avaliação nas provas, no caso da escola, é muito de caráter punitivo, né? Muito. Uma arma contra o aluno. Sim. Então, né, tem essa preocupação, essa lista de exercícios que é introduzida depois da prova, também fora, tem prova, vai ficar mal. Eu penso que entre tantas características, né, nesse processo de avaliação, a gente pode tanto pensar no caráter punitivo, então você seja bonzinho, porque senão você se vê comigo depois, né? Como também o caráter de valorizar o seu trabalho com o resultado do aluno, né? Independente de ele ter aprendido ou não. O que todo mundo queria era a nota, era o resultado. Então tá aí, é um resultado bom. E se o resultado é bom, eu sou bom, porque eu ensinei. Senão o resultado não seria bom, né? Então, vejam quão complexo é o tema, e quando a gente traz isso para o universo de uma escola cristã, ele se torna muito mais sério, né? Erramos, acertamos, não sabemos tudo, somos pecadores, enfim, tudo isso é verdade. Mas justamente por isso é que temos que pensar um pouquinho sobre em que podemos mudar para que a escola cristã tenha uma postura, um posicionamento diferente, né? Eu gosto muito do Tiago de Mello, e esse trecho de um poema, A Vida Verdadeira, que ele tem e que é conhecido de tantos, né, é bem significativo. O que passou não conta, indagarão as bocas desprovidas. Não deixa de valer nunca. O que passou ensina com sua garra e seu mel. Por isso é que agora vou assim no meu caminho, publicamente andando. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi o que o caminho me ensinou, a caminhar cantando como convém a mim e aos que vão comigo, pois já não vou mais sozinho. Nós não estamos numa estrada sozinhos. Hoje a gente pôde ver de manhã no auditório
quanta gente está conosco, não é? E nós somos uma pequena parte de um universo tão grande. E às vezes a gente corre o risco de dizer que tudo que foi feito foi mal feito, né? E querer mudar tudo. Quando eu era mais nova, esse era um defeito que eu trazia comigo, achar que o que tinha passado já não tinha importância e não tinha valor, que poderia ser muito melhor, né? Que eu poderia fazer muito melhor. Com o tempo, com a idade e com o trabalhar de Deus na nossa vida, nós vamos aprendendo que o que passou conta, e conta muito. Porque se não tivesse acontecido, nós não teríamos aprendido, né? Então, desvalorizar o que já aconteceu é uma prática, às vezes, comum, mas que não deve estar presente nas nossas escolas. Se a escola hoje, se o método, se o material, se a equipe de professores, a equipe docente, a equipe técnica é boa, é porque houve um trabalho feito antigamente. E a gente aprende no processo, a gente aprende no caminho. Vamos aprendendo com um, com o outro, com os livros, mas nós vamos aprendendo. Então, gente, o caminhar nos ensina a troca, os perrengues que a gente passa, os apertos, os sustos que a gente leva, não é? Aquilo que a gente tem que aprender, tem que estudar sozinho. Eu lembro que quando eu era professora, que eu tinha sala de aula, muitas noites eu passei estudando, porque tinha um conteúdo lá que estava difícil. Não difícil de entender, mas difícil de achar o caminho para ensinar, não é? Mas como é que eu vou falar isso? Mas como é que eu vou fazer o aluno entender isso? Às vezes você tem que ficar horas debruçado sobre aquilo para buscar o caminho, para buscar o jeito, não é? Mas isso faz parte do nosso caminhar e do processo pelo qual passamos. Por isso, o Guimarães Rosa diz que nem sempre o professor é quem ensina. De repente, ele é também quem aprende. Porque eu tenho certeza que nesse processo os alunos aprendem, mas a gente aprende muito mais. Por que a gente aprende mais? Porque nós temos uma coisa que eles não têm, que é maturidade. E a maturidade nos faz ver as coisas de forma bem diferente. Normalmente as pessoas usam um termo, o termo intransigente, né, para a juventude. E a juventude é mesmo, às vezes, intransigente. Não tem muita paciência, né? Quer fazer as coisas mais rápidas. E o amadurecimento vai nos ensinando que, às vezes, as coisas têm que ser feitas com mais tempo. A palavra de Deus é sábia. Há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado. E há aquelas coisas que nós podemos fazer, mas há também aquelas que só Deus pode fazer. Agora, quando Deus faz a parte dele, quando nós fizemos a nossa. Quantas vezes no processo, no caminho, nós temos que parar, esperar, respirar fundo, né? E esperar que Deus haja na nossa vida e na vida dos alunos. Vivemos, portanto, nas nossas escolas, dilemas da avaliação, né? A aprendizagem é expressão do esforço dos alunos ou é resultado do trabalho pedagógico? Ou é ambas as coisas? O professor é o responsável pela qualidade do ensino da instituição ou é apenas um dos atores envolvidos no projeto educacional
institucional. Nós temos insistido nisso. O professor não está sozinho. A escola, a instituição, ela tem que ter um projeto do qual todos participem. Não são tarefas isoladas. E elas só dão bom resultado quando fazem parte de um projeto e quando todos os envolvidos se empenham para isso, né? A avaliação é estratégia de monitoramento da qualidade do ensino ou ela é um instrumento para controle de alunos e professores? Tudo pode ser, não é? Depende do momento, depende da forma como está sendo feito, depende dos propósitos. Precisamos ter um controle sobre o que o aluno aprende? Temos. Precisamos ter um controle sobre a questão disciplinar? Precisamos. Porque se nós não tivermos um controle, nós chegaremos a situações extremas, como as que a gente toda hora vê na TV. Essa semana mesmo, eu estava ouvindo o jornal de manhã, enquanto me preparava para sair, me arrumava, uma escola em Goiânia, acho que foi Goiânia, que os alunos de Ensino Fundamental 2 destruíram a escola. Por quê? Porque eles não concordavam com a diretora, que chegou muito exigente. Ela queria pôr ordem na escola, muita exigência. Eles não concordavam com aquilo. E nós sabemos que, do ponto de vista cristão, sem disciplina, sem ordem, sem método, não há aprendizagem. Não é verdade? Se eu não tiver disciplina, e não é só disciplina nesse sentido também que a gente toda hora pensa, disciplina é pôr todo mundo sentado, quieto, não é isso. Mas disciplina de autocontrole sobre o que você está fazendo. O aluno tem que ter disciplina, ele tem que ter horário para estudar, ele tem que ter o horário em que ele ouve, em que ele treina, em que ele conversa. Tem que ter, até para conversar tem que ter disciplina. Até para conversar tem que ter ordem. Para todos se entenderem. Então, precisamos de controle de aluno, de professor? Precisamos. Mas nós precisamos monitorar a qualidade do ensino. Não dá para controlar, monitorar a qualidade se nós não tivermos formas de controle, se nós não tivermos parâmetros, se nós não tivermos método para isso, né? Falamos muito durante muitos anos e ainda se fala, né, na avaliação da aprendizagem. E para mim, ao pensarmos numa escola cristã, nós temos que substituir essa pequena preposição. A preposição a gente aprende quando estuda gramática, que ela é só uma palavrinha para ligar termos, não é? Mas ela faz muita diferença, né? E do ponto de vista cristão, eu diria que nós temos que avaliar para que haja aprendizagem. Então, a minha proposta é que a gente troque o da pelo para. Daí sim nós estaremos tendo um olhar diferente. Eu trouxe algumas definições de pedagogos famosos. Perrenot, por exemplo, diz que a avaliação da aprendizagem é um processo mediador na construção do currículo, né? E que ele está intimamente relacionado à gestão da aprendizagem dos alunos. Ele diz ainda que na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir que o resultado das provas periódicas, que são geralmente de caráter classificatório,
sejam supervalorizados em detrimento das observações que o professor faz diariamente de caráter diagnóstico. Eu concordo com isso, é isso mesmo. Não é o resultado pontual de uma prova não pode ser mais importante que a observação, que o conhecimento que o professor tem do seu aluno. Porque a gente conhece o aluno da gente, não conhece? Você sabe quando o aluno sabe e você sabe quando ele não sabe, não é verdade? Quantas vezes, ao corrigir uma prova, eu olhava e dizia, não é esse aluno. Não. Ele sabe como é que ele errou tudo isso. Não é possível. E também me surpreendia, às vezes, esse aluno teve ajuda, porque ele não sabe isso. Ele não sabe. Alguém ajudou, teve um terceiro elemento aí, né? Participando desse processo. Então, nós conhecemos, nós sabemos quem é que está aprendendo e quem é que não está, quem está com dificuldades, não é? Então, o processo de avaliação, o caráter pontual não pode ser mais importante que o caráter global, a visão global que eu tenho do aluno, né? E a avaliação é um processo que deve estar a serviço das individualizações da aprendizagem. Todos aprendem da mesma maneira? Não. Todos aprendem na mesma intensidade, com o mesmo tempo? Não. Somos seres singulares, né? Deus nos criou singulares, cada um de nós é único. E aprendemos de maneira única. Às vezes parecida com a do outro, mas não igual. Então, a avaliação ela tem que respeitar a individualidade. Para Jussara Hoffmann, conceber a avaliação como um projeto de futuro é garantir que todas as crianças e jovens tenham uma aprendizagem que seja para toda a vida, né? Por isso é preciso acreditar que não existe o não aprender. Para Jussara não existe o não aprender. É preciso respeitar a diversidade de cada um, o tempo de cada um, a forma como cada um aprende. Em outras oportunidades eu compartilhei já com grupos de uma experiência que eu tive uma vez com uma aluna. Eu era coordenadora de uma escola e nós tínhamos uma aluna há muito tempo, quando ainda se falava muito pouco sobre alunos portadores de necessidades especiais, né? E tínhamos uma aluna com muita dificuldade. Na verdade, nós não sabíamos se a questão dela era só dislexia, TDAH, se havia um comprometimento maior, mas a menina tinha muita dificuldade. E todos querendo que a menina aprendesse e sentindo a dificuldade naquilo, um dia eu a chamei, falei, vem conversar um pouquinho, querida. E disse para ela, me fala uma coisa, como é que você aprende? Porque nós queremos te ajudar a aprender mais. Mas a gente não tá sabendo, me fala como é que você aprende. E ela olhou para mim, com uma carinha muito tranquila e de uma forma muito simples, falou para mim, eu aprendo de pedacinho. E daí fez, né? Falei, nem precisava, né, de uma criança com tanta simplicidade me dar uma lição dessa, né? Ela aprendia de pedacinho e a gente queria ensinar de montão. Não tinha jeito, ela se perdia porque era muita coisa. Mas se fizesse de pedacinho, ela aprendia cada pedacinho e tinha resultado. Veja só, nada muito complicado, né? Mas também nunca li em nenhum livro de orientação alguém dizer
né? Nenhum grande estudioso dizer que a gente às vezes tem que pensar que a criança aprende de pedacinho. Então, vejam, é a individualidade. Agora, o que nós não podemos perder, principalmente escolas cristãs, é perder o senso da dignidade, da importância, da valorização daquela criança que está à nossa frente. Amar o próximo como a si mesmo passa por aí. É bonito a gente repetir, não é? É fácil. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu entendimento. E a gente, nossa, eu amo a Deus. E eu acredito que ame mesmo. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu amo o meu próximo. Nossa, eu ajudo, eu participo das campanhas, eu faço doação. Tudo bem, continue fazendo tudo isso. Mas ame o seu próximo no dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento. Porque é isso que Jesus está mandando. Ele não está mandando a gente amar o próximo nos grandes eventos, nas grandes campanhas. Ele está mandando amar o próximo todos os dias, naquilo que é mais difícil para nós, que é no respeito ao outro, que é no dar, sendo mais bem-aventurado que receber. Porque nós queremos receber. Nós somos egoístas. Eu sou egoísta. Vocês são egoístas. Nós queremos receber. Nós queremos receber ajuda, nós queremos receber valorização, nós queremos receber salário, nós queremos receber honra, nós queremos receber. Mas Jesus foi muito claro. É mais bem-aventurado dar que receber. E avaliar com esse olhar é muito mais gostoso. Quando eu olho para a necessidade que o outro tem, e quando essa criança que precisa aprender de pedacinho aprende, é muito mais gostoso do que aquele que aprende de monte, porque aquele aprende. E eu não quero que ninguém vá para o psicólogo depois, tá? Mas eu vou dizer uma coisa que pode mexer com vocês, pode abalar. O aluno que aprende de qualquer jeito não precisa de nós. Ele aprende sozinho. Aliás, a gente às vezes até atrapalha. O que precisa da gente é o que aprende de pedacinho. Para Lucchesi, a avaliação adquire sentido na medida em que ela está articulada com um projeto pedagógico e, claro, que com um projeto de ensino. A avaliação ela vai dar subsídios para as decisões da escola. Isso aqui é muito sério, gente, porque numa escola as coisas não podem acontecer isoladamente nem soltas. Tudo tem que estar amarrado a um projeto. Por isso é sério a seleção de professor, é séria a escolha de material, é séria a metodologia que você escolhe, porque tudo tem que fazer sentido dentro de um projeto maior. A escolha do material que parece uma coisa tão simples. E, por favor, eu não estou falando aqui disso porque eu dirija um setor que produz material. Não é isso. Mas material não é uma coisa simples. Eu não olho aquele monte de título e pego um. Porque aquele um que eu pego, se ele não está dentro de um projeto maior, ele não vai fazer sentido, ele não vai dar liga. Vai ficar solto.
assim como as ações na escola. Cada um faz o que quer, do jeito que acha que tem que ser. E eu tenho certeza que muitos fazem tudo muito bem feito. Mas para nós chamarmos de escola, de projeto, as coisas têm que estar ligadas e têm que fazer sentido. Senão são coisas soltas. Para Celso Antunes, a avaliação deve ser apenas uma coadjuvante. E muitas vezes nós estamos pondo a avaliação no ponto mais importante e dando a ela uma importância e uma visibilidade muito maior do que ela deveria ter. Ela é coadjuvante no sentido de que ela nos traz subsídios, ela nos traz informações para que na observação do aluno, no seu todo, nós possamos então ter sensibilidade para definir aquilo que é melhor para aquele aluno, para aquela turma. Eu sofri muito como coordenadora algumas vezes, porque eu ouvi várias vezes, não foi uma só não, ouvi várias vezes. O professor dizer para mim, eu não entendo, tenho 5 turmas de 5ª série, ou de 5º ano, apliquei a mesma prova, e o resultado, olha, dá para entender? Dá, né? Só dá, né? Só dá para entender. Porque 5 turmas são 5 universos, não é? Em cada turma a gente tem em média 25, 30 alunos. Agora você imagina. Eu estou pondo tudo no mesmo saco, chacoalhando e tirando e querendo que saia a mesma coisa. Não somos nem mágicos nem nada, né? É claro que tinha que dar errado. Porque cada um tem que ser avaliado na sua diversidade, na sua especificidade. Como é que eu vou avaliar tudo do mesmo jeito? O que aprende de pedacinho, o que aprende de monte, o que aprende falando, o que aprende escrevendo, o que aprende ouvindo. Porque tem tudo isso. E eu quero o mesmo resultado para todos. A sensibilidade do professor entra aí, né? Em estabelecer a medida da avaliação. Por que nós avaliamos? Quando nós paramos para avaliar, algumas coisas têm que estar lá no começo do processo, tem que estar sustentando o nosso trabalho, a nossa visão de educação, o nosso entendimento de avaliação. Que educação nós pretendemos? Que sujeito nós queremos formar? O que significa aprender? Aprender significa a mesma coisa em todas as escolas, em todos os países, para todas as crianças? Qual a natureza ético-política das nossas decisões? Em que medida nós estamos sendo éticos nas decisões que tomamos? Que valores, que rumos, que objetivos norteiam as decisões da escola onde eu estou? Ah, mas o que a escola pensa não é o que eu penso, então eu devo te dizer que há um problema. E que se você está numa escola que pensa diferente de você, você devia sair desse lugar. E procurar um lugar onde o seu pensamento seja muito próximo daquele. Na Bíblia a gente encontra lá no livro de Amós um versículo pequenininho, mas que diz tudo. Como poderão andar 2 juntos
Se não houver entre eles acordo, como é que dá? Você vai andar se estapeando, né? Ou um vai andar para um lado, outro para o outro. Mas junto, caminhar junto, você tem que concordar com o outro. Haverá alguns pontos de discordância? Claro, sempre haverá, porque as pessoas são diferentes. Mas a essência, ela não pode ser diferente. Se eu estou numa escola cristã que valoriza o crescimento integral do aluno, se a questão ética é fundamental nesse lugar onde eu estou, e eu não concordo com essas coisas, eu tenho que ir embora. Tenho que ir para um lugar onde eu esteja me sentindo melhor. Não há professor bom ou ruim apenas. Há pessoas em lugares errados. Às vezes a pessoa é ótima profissional, mas está no lugar errado. E daí não vai dar nada certo. Então, que decisões norteiam a vida daquela escola? E eu concordo com elas. Eu vou agregar valor com o meu trabalho? Eu vou crescer com esse trabalho? Ou vai ser uma guerra eterna? Quando eu digo que a minha proposta é mudarmos a preposição da avaliação da para avaliação para, eu estou pensando nesse quadrinho. Que avaliar é buscar meios, buscar formas para que todos caminhem juntos, para que ninguém fique para trás. Porque quando eu tiver numa classe de 30, 10 que estão lá na frente, 10 que estão no meio do caminho e 10 que estão parados, empacados lá atrás, meu trabalho não foi bem feito. Desculpa. Não é verdade? Porque todos têm que ir comigo. A gente começa o ano junto e tem que terminar junto. É necessário fazermos sempre um diagnóstico inicial. Eu tenho que saber como está a minha turma. Temos que dizer ao aluno o que nós esperamos dele. Gente, ele sabe o que eu espero. Você tem certeza? Certeza que ele sabe? Espera lá. Como você tem certeza? Diga o que você espera daquele ano de trabalho. Documente os trabalhos significativos. Os bons e os ruins também. O ruim para ver onde é que está ruim. E o bom para mostrar que também consegue fazer coisa boa. Ninguém é tão ruim que só faz coisa ruim, gente. E ninguém é tão bom que nunca erre. A não ser que seja de outro planeta. Porque nesse planeta Terra, todos acertamos e todos erramos. Avalie o processo. Não se detenha apenas nas avaliações pontuais. Avalie o processo. E no processo nem sempre está tudo escrito. Você sabe o aluno que fala, que se posiciona, que sabe argumentar. Não sabe? Claro que sabe. Até o diretor da escola sabe o aluno que sabe. Como que o professor que está com ele todo dia não sabe? Compartilhe os erros e os acertos. Compartilhe, não é use os erros para acusar e os acertos para elogiar um e humilhar o outro. Não é isso. É compartilhar. Veja, aqui há erro. Onde está o erro? Por que errou? Olha o acerto. Como se chega a isso? Faça uma avaliação global. Não podemos nos deter apenas em detalhes. Nós temos que ter os detalhes, mas temos que ter o global.
Use a avaliação para mudar o rumo, quando necessário, né? Não é para chegar lá, avalia, tá tudo bem, você fala, não, mas a Débora falou que tem que mudar o rumo. Tá indo tudo bem, mas vamos mudar, porque senão, né? Use para mudar o rumo quando as coisas estão sendo indicadas. Reflita sobre a sua atuação, você não precisa contar para ninguém. Mas a hora que você estiver sozinho, fecha a porta do quarto para não correr o risco de você falar uma palavra alto, porque às vezes a gente está pensando e até solta alguma coisa, né, em voz alta, e alguém passa e escuta. Não, fecha a porta, mas reflita sobre isso. Eu sei que você é bom, mas reflita e veja se há alguma coisa errada, se há alguma coisa ruim, se há algo a ser melhorado. E tome a decisão de melhorar. Coloque as práticas em xeque. Alcancei os objetivos? Consegui ensinar os conteúdos previstos? No que é que eu preciso melhorar? Nós sabemos no que é que precisamos melhorar. É que às vezes nós não temos tempo, não temos tempo atrás, né? É tudo tão... há um turbilhão tão grande na nossa vida, nos levando, que às vezes a gente não tem nem tempo. Mas é importante que a gente saiba onde estão os pontos falhos, o que precisa ser melhorado e tenha disposição para isso. Oi. Penso que todo profissional da educação, em especial os professores, né? Sim. Aliás, todo profissional, em especial na educação, nós precisamos de uma insatisfação constante diária. Ah, sim. Mas que isso está sendo feito, porque em educação não existe nada pronto e acabado. E até falando da avaliação, a avaliação, se nós falássemos aqui o dia inteiro, talvez saímos aqui e chegar à conclusão alguma sobre o que Com certeza. sobre o que se espera a avaliação. Mas o que a gente trabalha lá, por exemplo, no CEP, na Escola do Trabalho do Professor Pedagógico, essa avaliação tem que andar aliada, atrelada, próximo da reavaliação. Ou seja, rever a prática pedagógica o tempo todo. Não só do que está funcionando, e do que não está funcionando, do que está legal, do que não está, do que pode ser aprimorado. Ou seja, porque senão o professor vai pegar aquela ali, tá bom. E se acomoda? Se acomoda, e quando se acomoda, aí é complicado, né? Ele vai enriquecer o conhecimento que compete, não é o que se espera do profissional. Por exemplo, o profissional de educação achar que tá bom, ele vai, de repente, minar o seu conhecimento e a sua forma de passar o conhecimento. Então, o que a gente espera do profissional de educação, o que eu passo para eles é isso, é rever a prática pedagógica o tempo todo. O tempo todo. Veja, eu tenho algumas resistências. Eu estou ficando velha, mas eu continuo com algumas resistências e algumas chatices que a idade vai trazendo, evidentemente. Mas, por exemplo, vou abrir meu coração, dizer para vocês o que é difícil para mim. Para mim é muito difícil, por exemplo, entender que um professor exija que o livro tenha as respostas. Isso para mim é muito difícil. E acho que eu vou morrer com a professor e eu não sei a resposta, eu acho que tem algum problema. Eu acho que tem algum problema. E há professor que só consegue dar aula se o livro tiver resposta. Outra dificuldade que eu tenho, né? Professor que quer as sugestões prontas do que fazer. E a vontade dele, e o que ele sabe, e o seu sabor, e o seu toque ficam onde? O professor quer as avaliações prontas para ele só. Como assim? Eu conheço o seu aluno. Eu sei o que você falou quando ensinou. A realidade sua eu já conheci, já fui lá, já presenciei. Então, como é que eu posso, a não ser que
que uma bola de cristal resolva o nosso problema, mas eu não acredito na bola de cristal. Percebem? Às vezes a gente quer as coisas que venham facilitar a vida e eu não facilitaria a vida. Mas elas não são coerentes com o conceito de educação. Não há como eu pegar uma coisa pronta e aplicar indistintamente em salas diferentes, em lugares diferentes. Mas isso é para a gente pensar, não é para brigar comigo. Eu estou ficando velha, velho fica chato. É só para pensar. Hã? Entendeu? Você ter, veja, é diferente do conceito de uma avaliação externa para parametrizar. Então, são questões que, teoricamente, todos teriam que ter aprendido, conceitos que todos teriam que ter visto, conceitos que, ainda que complexos, de simples avaliação, para você poder dizer, olha, em tal região, esse conteúdo foi bem trabalhado, aprenderam, aqui não houve falhas, mas você ter isso como uma sistemática, toda hora alguém fazer por você, e você não interferir no processo do seu aluno, eu tenho bastante dificuldade com isso. Quando eu avalio para a aprendizagem, eu parto de uma aprendizagem efetiva. Eu entendo que todos aprenderam. Eu entendo que essa avaliação foi centrada na forma como os alunos aprendem. Eu entendo que ela promove um compromisso com os objetivos da aprendizagem e a compreensão dos critérios pelos quais são avaliados. Por que eu aprendo isso? Por que eu tenho que saber isso? Alguém aqui já viveu essa situação? Por quê? Tem que ter razão. Né? O Tim Maia já dizia, gente, tem que ter motivo, me dê motivo. Tem que ter. Lá na escola, esse ano nós implantamos o programa da Escola da Inteligência. E todo o material da Escola da Inteligência foi entregue de maneira diferenciada, porque era uma orientação dos próprios orientadores, né? Um levou uma caixa de presente para tirar ali, né, como se fosse um presente. Cada um pegou de uma maneira diferente. E os relatos dos professores são os melhores possíveis. Que as crianças estão super interessadas, né, em estudar as emoções saudáveis e não saudáveis. Então, assim, a gente escuta coisas maravilhosas. Aí eu cheguei à conclusão com os professores do seguinte: qualquer disciplina pode se tornar interessante como a Escola da Inteligência. Por que então, na hora de entregar a apostila de português e matemática, nós também não a fazemos dessa maneira? E colocar, caça o tesouro, né? Procurando um tesouro, que era o livro da Escola da Inteligência. Então, por que não iniciar o português, a matemática, ciências, né, as comuns, vamos dizer assim, né? Dessa maneira interessante, explicando por que nós vamos estudar isso. Como nós vamos estudar? Onde você vai... Né? Porque foi assim que se introduziu a Escola da Inteligência, que todo mundo quer. Né? Que dia que tem, que hora que tem? Então, nós podemos fazer isso. Aprender pode ser bom, né? Veja, um testemunho pessoal daí, de trabalho mesmo. Na produção do material do Sistema Mackenzie, nós cobramos dos autores, né, que todo o conteúdo colocado tenha que fazer sentido e o aluno tenha que saber por que está estudando. Né? Ele tem que ser aplicável. E os autores, que são professores,
Muitos têm muita dificuldade. Eu já tive muito autor dizendo eu não quero mais ser autor. Porque ele não consegue mostrar para o aluno o objetivo de estar aprendendo aquilo. Gente, como é que eu vou fazer um livro? Como que eu produzo um livro se o que eu estou todo lá no livro, eu não sei para que é? Não é verdade? Mas às vezes nós não refletimos sobre isso, o professor não reflete. Por que eu estou ensinando isso? E o aluno pergunta, mas para que eu tenho que aprender isso? Isso não está fazendo sentido para mim. E o que a gente escuta? Um dia você vai saber por quê. De um dia. Então, e se eu morrer antes? Eu vou morrer sem saber? Né? Se eu morrer antes desse dia, eu morro sem saber para que eu aprendi? Para sempre. Eu perguntei pra quê? Ele falou, um dia você vai descobrir. Até hoje você está tentando. Eu nunca esqueci disso. Então. Envergonhada e triste. Então. Por isso que eu não gosto de matemática. Não. Mas quantos traumas a gente vai provocando, não é? E quantas dificuldades que não são dificuldades de aprendizagem. Não são. Porque se tivesse sido dado o motivo, a razão, não teria dificuldade. Mostrar. Agora, quando a gente... Eu não sou da área da matemática, né? Mas veja, eu sei bem que se nós na matemática, e a gente tenta fazer isso na produção do material, quando você associa, né? Você trabalha junto, a álgebra e a geometria, fica bem mais fácil entender, né? Como é, porque a geometria é a aplicação da álgebra. Então, se você caminha junto, eu aprendi isso para fazer isso, eu aprendi isso para fazer isso, né? Daí eu ouvi de uma coordenadora um dia, por que que o material não vem como todos? Primeiro álgebra e no fim geometria. Eu falei, então, por quê? Porque não é minha área, mas eu acho que se a gente caminhar junto, aprende melhor. A álgebra não está desvinculada da geometria, é como gramática e produção de texto. Como é que eu caminho separado? Vou dar aula só de gramática, depois só de produção de texto. E não sei escrever. Vou escrever o quê? As coisas são feitas para andar juntas, porque uma sustenta e explica a outra. Mas a gente foi desvinculando tudo, foi colocando em caixinhas separadas. E daí não tem como aprender mesmo. Meu Deus, tem mais alunos que têm dificuldade, porque não tem mesmo como aprender. Uma coisa que não faz sentido, né? A avaliação, quando eu avalio para a aprendizagem, ela vai oferecer para o aluno uma ajuda construtiva sobre como melhorar. Ele vai ver, nossa, eu não sei isso, eu preciso aprender isso para chegar aqui. Não é a humilhação, não é jogar na cara dele que ele não aprende nada, que não é capaz de nada. Mas é mostrar para ele, olha, se você superar esse ponto, você vai chegar lá. Essas outras dificuldades você vai eliminar, né? É sermos construtivos. E desenvolve a capacidade de reflexão e autoavaliação. A autoavaliação não é o aluno dizer se ele foi bem ou mal. Não, é ele saber o que ele sabe e o que ele não sabe, e o que ele tem que fazer para aprender. Pois não. Todo esse caso da falando aí, a gente pode ter educação como um processo de não. Isso. Professora, aproveitando a sua experiência, e a possibilidade de cada escola ter a sua forma de avaliar, porque eles são tantos especialistas, tantos estudiosos na área, que às vezes se perde um pouco
um discorda do outro, o outro tem outro processo, sabe? Então a gente acaba se perdendo naquela situação. Se a gente tivesse uma lógica para a gente seguir, porque eu percebo que a educação nada é pronto. Até os teóricos da educação deviam ser práticos da educação, né? E não são. É para complicar mais ainda um pouco. Mas enfim. Porque é fácil ser teórico. Então, assim, não teria pouco cada escola ter a sua lógica, a sua forma de avaliar? Não ficaria mais fácil dessa forma? Por isso é que eu entendo que a intenção do Ministério, quando definiu ou determinou que cada escola tivesse o seu projeto político-pedagógico, caminhasse, passasse por aí. Porque a minha realidade, a minha comunidade, ela tem necessidade de ser Então, é o grupo que está ali, em contato com os alunos, vivendo as mesmas necessidades, que tem condição de sentar, refletir e buscar o caminho. Veja, todo o trabalho de consultoria, eu já fui diretora que teve que trabalhar com consultoria e eu já fui consultora, né? Então, eu já sentei nas duas cadeiras. O que é que o consultor faz? Ele senta com a escola e faz a escola pensar sobre a sua prática. Ele não leva a resposta, ele não leva o pacote pronto, ele leva o desafio, ele leva vocação para reflexão, porque só você que conhece a sua realidade pode achar a solução para os seus problemas. Então, cada escola tem que ter mesmo. Nós vamos trabalhar com essa metodologia, nós vamos trabalhar dessa forma, porque nós entendemos que na nossa comunidade isso resolve. Os teóricos que sustentam a nossa decisão são esses. Porque há teórico de toda linha. O que eu não posso é ficar no achismo, mas eu tenho teóricos que dizem que pode ser assim, que pode ser assim. Qual deles vai servir de base para a minha reflexão e para a minha ação? Essa é a intenção da teoria. É ser o fundamento da sua decisão. Por isso eles não são práticos, porque a prática vai ser sua, vai ser da outra escola, né? A avaliação para a aprendizagem é o processo pelo qual nós procuramos identificar problemas e necessidades, procuramos interpretar evidências que serão usadas tanto por alunos como professores sobre o ponto em que estão, onde precisam chegar e a melhor forma para fazer isso, que é o que você acabou de dizer. Nós estamos aqui, temos que chegar lá. Qual caminho nós vamos trilhar para alcançar isso? É essa reflexão local, é essa reflexão comunitária e conjunta, porque não dá para cada um entender de um jeito e fazer de um jeito diferente, né? Gente, eu estou vendo vocês. Pode fotografar, não tem problema. Mas depois, no final, tem meu e-mail. Se mandar um e-mail para mim, eu mando para vocês. Tá bom? Eu mando inteira. É nossa. Tá bom? Eu só tive tempo de sentar e montar. Mas é para ser usada por todos, tá bom? Eu vou ficar mais feliz se todo mundo usar. Daí vai ser bom demais, né? Avaliação e excelência. Todas as nossas escolas buscam, excelência não buscam. A gente quer ser reconhecida como a melhor. Ninguém que está aqui quer ser reconhecida como a pior escola. Quer? Não, de jeito nenhum. Como é que eu, né? Se alguém falar que a minha escola é ruim, eu vou ficar muito brava. Né? De preferência, eu quero estar no grupo das melhores e de preferência ser a melhor. Né? Então, trabalhamos para isso. Que contribuições, então, a avaliação vai trazer de fato? Por quê, para quê e para quem? Ela tem que ser um processo
que funcione como uma alavanca para as escolas, professores, alunos, gestores, e não um processo para você humilhar o aluno, para você desmerecer o trabalho do professor, né? A avaliação, ela não pode ter esse sentido. Ela tem que ter um sentido de up, de levar para cima, e não de empurrar abismo abaixo. É um processo que alimenta a cooperação e a busca de soluções coletivas, ou que serve apenas para alimentar a competição e a concorrência exacerbadas. Nós temos concorrência? Temos. O aluno sofre um processo de concorrência? Sofre, mas nem por isso ele tem que ser desumano. Ele pode ser cooperativo, ele pode ser colaborativo, ele pode ajudar o outro. Ele não tem que ser um elemento que passe por cima de valores, de princípios, por cima da ética, para chegar ao topo. Mas ele pode chegar ao topo com os outros. Só que isso depende da nossa prática. Nós, gestores, nós, professores, fazemos assim também? Ou a gente quer puxar o tapete do colega, a gente quer empurrar o outro abismo abaixo para ser o melhor? O exemplo e a prática é que vão formar os nossos alunos. Toda avaliação deve ter por objetivo trazer elementos para novas ações e novas intervenções. Pode ser que seja para mudança de rumo ou para reafirmar o caminho que a gente já tomou. Certo? Se está indo tudo bem, ela vai só reafirmar. Se está indo errado, ela vai nos dar a chance de mudar. Quando um processo não tem nenhuma consequência, ela perde todo o sentido. Perde credibilidade, desperdiça-se oportunidade de mudar situações ou de melhorar as condições. Veja, temos algumas lições de qualidade dos países que estão bem acima de nós nas avaliações internacionais, né? A primeira lição de qualidade é que nós temos que ter os melhores. Temos que selecionar sempre os melhores professores, né? A segunda lição é que nós temos que cuidar da formação docente. Não é a formação inicial, porque para mim o título na graduação é inicial. É o caminhar, é o processo de aprendizagem do professor que vai contar. E quem tem que investir nisso é a escola. O professor também. Ele tem que estar preocupado, ele tem que querer, mas a escola também tem que dar as oportunidades, né? Outra lição de qualidade que nós temos é não deixar nenhum aluno para trás. Boa é a escola que leva todos ao sucesso. Não é a escola que tem 2, 3 que são destaque e o resto que ficou perdido no caminho. A boa escola é aquela que conseguiu levar todos. Preparar grandes gestores. Quem está na gestão tem que ter o olhar para saber quem é que será o seu substituto. Preparar quem vem. Não adianta eu ter uma excelente administração e quando eu sair, quem vem acaba com tudo que foi feito. Há que ter excelentes gestores para sermos escolas de excelência. O trabalho tem que ter continuidade. Por que os governos são tão ruins? Porque o que chega acaba com o que o outro fez, começa tudo de novo. A excelência vem com a continuidade, com o trabalho que é feito no processo. Se toda hora eu interromper e começar de novo, não vai chegar à qualidade nunca. Quando nós falamos em mudarmos de uma visão da avaliação da aprendizagem para uma visão de avaliação para a aprendizagem, nós estamos dizendo que queremos sair
de uma avaliação que está a serviço da classificação, da seleção, da seriação, para uma avaliação que está a serviço da aprendizagem, da formação e da promoção da cidadania. Nós queremos sair de uma atitude de reprodução, de alienação, de cumprimento de normas, para uma atitude de mobilização, de inquietação, de busca de sentido e significado. Nós estamos falando em sair da intenção prognóstica, somativa, de explicação e apresentação de resultados apenas, para uma atitude de intenção de acompanhamento permanente, de mediação, de intervenção pedagógica para a melhoria da aprendizagem. Nós estamos falando em sair de uma visão unilateral, centrada no professor, e unidimensional, centrada nas medidas padronizadas, para uma visão dialógica, de negociação entre os envolvidos e multirreferencial, onde os objetivos, os valores sejam claros e haja uma intensa discussão interdisciplinar. Nós estamos falando de sair de uma posição do privilégio à homogeneidade, à classificação, à competição, para uma atitude de respeito à individualidade, à confiança na capacitação de todos, à interação e à socialização, ou seja, um processo de cooperação. É simples, né, gente? Né? Qual é o diferencial da escola cristã? Nós somos agentes transformadores. Se nós não entendermos nossa profissão como uma missão, nós não estaremos cumprindo o nosso papel. Por isso, nós temos que mudar a nossa visão de simplesmente avaliar a aprendizagem ou constatar o que foi aprendido ou não, para uma atitude de avaliação para a aprendizagem de todos. Daí fará sentido o amor ao nosso próximo. E a Bíblia é muito clara. Jesus disse que se a nossa justiça, se a nossa prática não exceder a dos escribas, aquela comum no mundo, nós não entraremos no reino dos céus. Nós não fomos chamados para fazer igual todo mundo faz. Nós fomos chamados para fazer melhor, fazer diferente, fazer diferença. Há uma historinha, e eu sei que o nosso tempo está acabando, mas ela é muito linda. E eu queria contar para vocês. Eu não vou ler, eu mando depois para vocês. Mas é a historinha que fala sobre o guarda das fontes. É uma história, um texto de Peter Marshall. Havia uma cidadezinha bucólica, um vilarejo, e naquela pequena vila havia uma fonte, né? Haviam fontes de águas que faziam daquele lugar um lugar especial, cheio de pássaros, de borboletas, de flores. E havia uma pessoa, um guardião, um guarda que cuidava das fontes. Ele era encarregado de cuidar, de passar, tirar as folhas que caíam, limpar, enfim. Ele era responsável por fazer com que as fontes estivessem sempre com água limpa. A prefeitura um dia se reúne e decide que o salário dele estava prejudicando o orçamento, né? O dele. Com certeza a Câmara Municipal ganhava pouco, o prefeito também, não havia roubo, né? Portanto, o problema era o salário do guarda das fontes, que devia ser um salário imenso, né? E decidiram então que ele seria demitido. Não ia mais ter guarda das fontes naquela cidade. E assim fizeram, dispensaram.
E trocaram o seu serviço por um reservatório. Para que uma pessoa para ficar cuidando das fontes? Faz um reservatório, põe toda a água lá e está resolvido o problema. Só que ninguém cuidava. O que aconteceu? Começou a juntar folhas, aquele musgo, não é? A água parada, ela vai cheirando mal, foi poluindo, e a fonte e aquela cidade começou a cheirar mal, trazer doenças para a vila, as crianças começaram a ficar doentes, a cidade já não tinha aquela alegria, a água deixou de ser fonte de vida para ser fonte de morte. Quando perceberam aquilo e as reclamações começaram, entenderam que tinham tido uma atitude errada, o que é raro também, não é? E resolveram recontratar o guarda das fontes. E ele voltou e começou novamente o seu trabalho de limpar, de cuidar, e a vida voltou aos poucos àquele vilarejo. Por causa daquele trabalho anônimo, aparentemente tão sem importância, mas que fazia toda diferença na vida daquela cidade, daquela vila. Nós somos chamados a ser guardas das fontes. Quando Jesus nos disse que somos sal e luz, e que do nosso interior devem jorrar rios de água viva, Ele está dizendo que nós somos fontes. As filosofias reinantes induzem a uma ética relativa. É isso que a gente vive hoje, o relativismo. Nada é certo, nada é errado. Depende, tudo depende do ponto de vista. Esquecendo-nos dos ensinamentos de Jesus. Nós somos o sal. As coisas não são assim. Nós viemos para ser sal. Os valores morais são atacados constantemente. Não precisamos nem falar muito. Vou dizer só uma, duas, três palavrinhas. Novelas da Globo. Entenderam? Então, Jesus disse que nós somos chamados para ser luz do mundo. Vivemos numa sociedade poluída moralmente. Os dias são perigosos, toda sorte de mal nos ameaça. Mas Jesus disse que do nosso interior deveriam jorrar rios de água viva. A família está perdendo seus referenciais. Vocês têm famílias perdidas na escola? Que não sabem o que fazer? Tem? Tem alguma que sabe o que fazer? Né? Tem umas mais perdidinhas, tem umas que estão um pouco perdidas e outras que estão muito perdidas. Nós precisamos ser os guardas das fontes e termos a coragem de limpar as nascentes poluídas. Você tem coragem para isso? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a seguir aqueles exemplos que nós vimos de manhã com o Mike? A minha oração e o meu desejo é que as nossas escolas, as escolas cristãs, recheadas de educadores cristãos, comprometidos, sensíveis àquilo que Deus nos diz. Porque se vocês não fossem comprometidos, se vocês não estivessem sensíveis à voz de Deus, vocês não estariam aqui num feriado. Se vocês estão aqui, é porque vocês têm ouvido e obedecido o chamado de Deus. Por isso eu louvo a Deus pela vida de vocês, e a minha oração é para que as nossas escolas, com o trabalho quieto, trabalho de formiguinha,
limpe as fontes, para que as nossas escolas sejam referencial, para que de dentro das nossas escolas fluam rios de água viva, que venham modificar essa sociedade que tanto necessita. Que as crianças, que os jovens, os adolescentes que passem por vocês possam dizer que eles verdadeiramente aprenderam a ser melhores pessoas e aprenderam a conhecer do amor de Deus e da mudança que isso pode gerar nas suas vidas. Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado por terem vindo. Obrigado por abrirem mão do feriado para estarem aqui conosco. Eu quero orar por vocês. Deus, eu quero te louvar e te agradecer por essa tarde. Te agradecer a Deus por esse tempo que tivemos aqui, por esses dias de congresso, Deus, por essas vidas que o Senhor trouxe até aqui. Vidas, ó Deus, que têm sido tocadas por Ti, com certeza. Vidas que têm colocado o seu coração nas suas mãos, ó Deus, e dedicado a sua vida a ensinar. Vidas que querem ser sal e luz. Ó Deus, obrigado por cada um. E eu coloco a vida desses queridos irmãos e irmãs que estão aqui nas Tuas mãos, ó Deus, diante do Teu altar, para que o Senhor mesmo use, molde, transforme e faça deles, ó Deus, instrumentos do Teu amor na educação de crianças, jovens e adolescentes. Que o nosso trabalho, Deus, redunde em honra e glória ao Teu nome. Que as pessoas, ó Deus, possam entender o Seu amor por meio da nossa vida e do nosso trabalho.